Entenderam, então, a diferença do líquido? O líquido ele pode ser do tipo transudato ou exudato. O transudato, então, é aquele líquido mais transparente, que não tem proteína, o transudato. A densidade chega até no máximo 1.020 gramas por ml de proteína. O exudato é aquele líquido turvo, que tem, então, a presença de proteínas, e ele passa de densidade, a densidade é maior de 1.020 gramas por ml. Geralmente, o exudato é uma resposta inflamatória, tá? Tem uma resposta inflamatória ali presente, certo? Então, por exemplo, o exudato, ele vai ser aquele líquido ali que eu tenho, geralmente, pus com sangue. Fica um líquido meio grosseiro, sanguinolento ali. Certo? Eu tenho uma situação na veterinária que chama hemoncose, que é uma doença parasitária, verminótica, né, em ovinos, que ela causa edema, tá? Ela pode ter edema submandibular nos ovinos. Só para elucidar sobre edema, né? Que a gente está falando sobre edema, eu tenho essa situação na veterinária, então, de uma patologia que chama hemoncose, que forma edema submandibular em ovinos. Certo? Tudo bem até aqui? Dúvidas até agora? Então, agora a gente vai para trombose, certo? Então, edema, entenderam que eu tenho dois tipos de líquido no edema, que é o transudato e o exudato. E aqui eu tenho a trombose. Agora é outra situação, que precisou colocar em vermelho também, mas não ficou. A trombose vai ser o quê? É o processo patológico, então, caracterizado pela solidificação do sangue. Então, é o sangue se solidificando dentro do vaso ou no coração. Galera, aqui, anotem isso. Eu tenho uma diferença quando é no animal vivo, quando é no animal morto. Quando eu tenho presença, então, de solidificação do sangue no animal morto, recebe o nome de coágulo, tá? Então, no animal morto é um coágulo. No animal vivo é um trombo, certo? É uma solidificação do sangue dentro do vaso ou no coração. O trombo, então, nada mais é que uma massa sólida formada pela coagulação do sangue. E aí vamos às causas, certo? Então, a massa sólida formada pela coagulação do sangue. Entenderam até aqui? Pessoal, Pode falar. por exemplo, na bexiga, quando tem aqueles coágulos de sangue, então o certo é chamar trombo? Na verdade, ali já é lesão da parede, né? Uma hematúria, né? Não seria bem um coágulo ali, né? Uma hematúria ali, porque tá saindo na urina, né? É um sangue, mas não chega a ser um coágulo, certo? É outro nome, daí recebe o nome de hematúria. É outra situação. O trombo é quando ele, por exemplo, tá no vaso, ele impede a passagem de alguma situação. Ele tá dentro de um vaso sanguíneo. Na vesícula urinária, ele tá ali na vesícula, não saiu para um vaso sanguíneo, entendeu? Então, na verdade, é só uma lesão celular ali levando ao sangramento. É outra situação. Deixa eu só colocar aqui para vocês, para a gente falar das causas de trombose. Ok. Taranã. Ok. Então, aqui, galera, tá falando as causas de trombose. Eu posso ter lesão do endotélio, que é a parede do vaso lá, provocada por diversos fatores.
dentre eles o acúmulo de placas ateromatosas, que é a gordura. É o famoso, como que a galera fala? Entupir as veias, né? Então, são as gorduras que vão levar a uma lesão do endotélio vascular, podendo isso desprender ali esse sangue e formar um trombo, ok? E até mesmo processos infecciosos. É uma das causas, certo? Então, lesão endotelial, provocadas por gorduras ou processos infecciosos. Eu posso ter alteração do fluxo sanguíneo por redução ou turbulência do fluxo sanguíneo que provocam maior contato das células sanguíneas no endotélio vascular e as lesões vasculares. Então, aqui, alterações no fluxo sanguíneo. Desidratação. Eu posso ter uma alteração nesse fluxo e pode até formar um trombo. É uma situação. A questão da hipercoagulabilidade por alterações hemodinâmicas que promovem a coagulação excessiva no interior dos vasos. Aqui já é uma patologia, né? Que é a hipercoagulabilidade, que vai ter alterações hemodinâmicas que vão promover a coagulação excessiva no interior dos vasos. Certo? Professor, eu não Pode entendi falar. aquela palavra. Hipercoagulabilidade. O que é isso? É algum organismo que ele facilita a formação de coágulos no interior do vaso. Só que isso é uma alteração hemodinâmica, então isso aqui é raro, né? Nem todos os indivíduos vão ter essa hipercoagulabilidade. É uma alteração hemodinâmica, alteração dos vasos ali, do sangue, do fluxo sanguíneo. Beleza, galera? Entenderam? Então, tira um print aí, mas isso aqui já está disponibilizado para vocês também no portal. Creio que vocês já estejam com ele aí também. Vamos voltar lá para o nosso primeiro slide. Bravo, né? Cadê? Espera aí. Aqui. Certo, beleza. Então, continuando, galera, a gente falou então de trombose, falou que é uma solidificação do sangue, falamos as causas. Aí agora a gente vai para embolia. O que seria a embolia? Tem a ver, então, a continuação da trombose. A trombose nada mais é que a formação desse trombo. Formou o trombo. A embolia já vai ser o quê? Pode ser até mesmo esse trombo aqui que desprendeu, levando à embolia. Então, que é um corpo estranho transportado pelo sangue, capaz de obstruir parcialmente ou totalmente um vaso sanguíneo. Então, aqui, galera, pode ser um corpo estranho, pode ser sólido, que vai obstruir a passagem sanguínea. Pode ser total ou parcial, certo? Isso chama embolia, certo? É quando, então, um trombo se desprende e cai na corrente sanguínea. Então, nada mais é que depois da trombose, depois do trombo, quando ele se solta aqui, ele vai para uma corrente sanguínea. E aí ele pode obstruir parcial ou totalmente um vaso, certo? Os tipos de êmbolo, eu posso ter êmbolo sólido, eu posso ter tipo líquido e eu posso ter tipo gasoso. São situações, então, que vão formar, então, um corpo estranho, né, de uma maneira líquida aqui, que vai fazer com que ocorra uma obstrução do fluxo sanguíneo, certo? Então, aquela seringa de ar, que geralmente pode acontecer, passar ar na veia, essas coisas, acabam levando a embolia, tá? Então, tem que verificar ali quando vocês forem passar um fluido em um animal, para ver se vocês já retiraram todo o ar do equipo, porque o ar ali na corrente sanguínea, ele forma um êmbolo, ele pode levar então a obstrução e até levar a uma isquemia, o animal pode vir até a óbito por isso, certo? Então, a embolia é depois do trombo. Então, tem a trombose, que é a solidificação do sangue.
E aí, quando ele se desprende, ele forma um êmbolo, que pode obstruir parcial ou totalmente um vaso sanguíneo. Quando acontece a embolia, quando acontece de ocorrer a obstrução total, eu vou para isquemia, tá? A isquemia, então, é o quê? A redução ou interrupção do sofrimento sanguíneo em determinado órgão. Então, não chega o sangue, é a redução ou interrupção. Posso ter a chegar o sangue em determinado órgão, mas bem menos do que o normal, ou até mesmo a interrupção total da chegada desse sangue, certo? Beleza? Então, foi o trombo. Do trombo é a solidificação do sangue. Esse sangue caiu na corrente sanguínea na forma de um êmbolo. Ele pode ter obstrução parcial ou total. Quando eu tenho a obstrução total, eu vou ter a próxima etapa de distúrbio circulatório, que é a isquemia. Isquemia é a redução ou interrupção do suprimento de sangue em um determinado órgão ou tecido. Então, é a diminuição do sangue que chega no tecido ou órgão, ou a interrupção, não chega. Se ocorrer a segunda opção de interrupção, não chega o sangue, aí eu tenho o famoso infarto, tá? Quando eu não tenho a chegada do sangue a um determinado órgão ou tecido. Galera, aí vem aquela dúvida. Eu não tenho infarto apenas no miocárdio, tá? Eu tenho infarto em outros órgãos. Eu posso ter no baço, posso ter infarto no fígado. Só que é diferente. Vai ter os slides mais para frente para eu falar para vocês. Então, o infarto, galera, é o quê? É uma área circunscrita de necrose. Necrose é a morte tecidual. Então, obviamente que aquele tecido vai morrer. Se não chega o sangue aqui, vai morrer, galera. Precisa do sangue. Então, o infarto é uma área circunscrita de necrose causada por isquemia prolongada, devido, então, a distúrbios na circulação venosa ou arterial. Então, aqui é independente de ser venoso ou arterial, pode ocorrer o infarto. Certo? Então, só para entender esses três pilares aí. Primeiro, eu vou ter o trombo, que é uma coagulação do sangue no vaso sanguíneo. Esse trombo, quando ele se desprende ali da parede vascular, ele cai na corrente sanguínea, ele vira um êmbolo. Esse êmbolo, ele pode obstruir parcial ou total o vaso. Quando ele obstrui totalmente o vaso, eu tenho a situação de isquemia, que é a interrupção do sangue, então, chegando nessa região. Da isquemia, eu vou ter o quê? Um infarto, porque ali naquela região que não está chegando o suprimento sanguíneo, eu tenho a situação de necrose, morre o tecido. Então, aí eu tenho um infarto. Beleza? E é infarto, não é infarte. Beleza, galera? Certo? Beleza? Ô, professor, Pode falar. a respeito do infarto, eu tive que sair daqui e voltar de novo, tá travando. Você quer que volta um pouquinho? Só um pouquinho, Eu estava só fala só explicando, o que Robinho. não, eu entendi do infarto, o que acontece é morte do quê? É a morte do tecido, né? A necrose tecidual. Porque não chega o sangue ali. Então, eu tenho uma necrose tecidual. Certo? Beleza, certo. Ocorre a morte do tecido ali, que pode ser em vários órgãos. Pode ser no coração, pode ser no baço. Enfim. Dúvidas até aqui? Não? Galera muito quieta, turma, né, mano? Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações. Que aula grande, hein? Aproveitando essa parte aí, galera, de infarto, de embolia, eu tenho uma outra situação que é a CID, CID, que é a coagulação intravascular disseminada.
CID, coagulação intravascular disseminada. O que acontece nessa coagulação intravascular? São numerosos coágulos por toda a extensão vascular do corpo do animal, tá? Então, é uma situação patológica que vai formar vários coágulos pelo sistema vascular do animal. Pode repetir, Isso faz Suza, acontecer. por favor? Beleza. A coagulação intravascular disseminada é a formação de numerosos coágulos por toda a extensão vascular do corpo do animal. E aí, galera, se eu tenho essa situação de vários coágulos, o que está acontecendo com as plaquetas? Elas estão sendo usadas, elas estão sendo consumidas. Então, eu tenho o quê? Uma diminuição de plaquetas. Certo? O nome da diminuição da plaqueta, quem sabe aí? Alguém? Quem responder vale um ponto. Anemia. Diminuição da plaqueta. O nome. Não vale olhar no celular, já foi. Trombocitopenia, tá? Então, eu vou ter situação de trombocitopenia. Ô, professor, mesmo que eu olhasse no celular, não ia dar conta de falar esse nome. Ai, capaz. Como o nome, Suza? Trombocitopenia. Trombocitopenia. Que é a diminuição das plaquetas no sangue. Na CID, então, que é a coagulação intravascular disseminada, que acontece em vários coágulos pelo sangue, acontece um maior consumo das plaquetas, então diminui a plaqueta no sangue, então eu tenho uma trombocitopenia. As causas que facilitam que o animal tenha a coagulação intravascular sanguínea disseminada são neoplasia, então algum câncer pode formar isso, formar vários coágulos, são neoplasias, então. Geralmente no hemangiosarcoma, que é um tumor de vaso sanguíneo, ele pode fazer com que tenha CID, pode fazer com que tenha vários coágulos sendo formados pela corrente sanguínea. Eu posso também, outra causa de CID é a septicemia por bactérias do tipo gram-negativa. Então, bactérias do tipo gram-negativa também facilitam a formação de CID. Eu posso ter ainda traumas cirúrgicos de cirurgias extensas. Então, por exemplo, numa mastectomia, quando eu retiro toda a cadeia mamária de uma fêmea, eu posso ter um CID depois. Eu posso ter predisposição animal, ter formação de vários coágulos. Zuza, Oi. quando você fala numa cirurgia longa, extensa, mas você fala em tempo ou pela ação dela no organismo do animal? Pela extensão do tamanho mesmo. Então, por isso que é uma mastectomia, né? Que daí você retira todas as cadeias mamárias, é uma cirurgia gigante. Então, essa questão aí pode facilitar, então, a coagulação do sangue no vaso. Sim, entendi. Obrigada. Imagina. Outra causa é a girofilariose. Vai lá, Juliano, fala aí. Girofilariose. A girofilariose, ela também pode levar a CID. Girofilariose, galera, é aquele verme do coração. É um parasita, então, que fica lá dentro do coração dos animais, do cão, principalmente. Então, essas são algumas causas de CID. Beleza? Como que é o nome aí, Zuza? Girofilariose. Girofilariose. É um verme, então, do coração.
Entenderam? Então, isso aí, galera, é os distúrbios. Pode falar. Esse verme aí é aquele verme que só o doramectina que mata ele? Que é o verme Isso, do pulmão e do coração? uma das bases é. Mas qualquer abamectina, né, que é uma família, né, das abamectinas, que é as lactulonas macrocíclicas. Qualquer uma delas ajuda a eliminar o coração, eliminar o coração, O verme. eliminar o verme. Beleza. Beleza? Bom, galera, então vamos para nossa revisão. Agora eu vou mostrando os slides e lembrando alguma coisa aí, com fotinhas agora para facilitar a mente aí. Mais alguma dúvida em relação à hemorragia, à hiperemia, ao edema? Eu falei que o edema pode ser de duas maneiras o líquido. Eu tenho líquido o quê? Aquele que é transparente, é o... Transudato. E aí, galera, no edema, quando eu tenho líquido transparente, eu tenho um Transudato. transudato. Quanto de proteína eu tenho nesse líquido? Até A densidade. 1020 gramas por Até miligrama. 2020. Até 1020. Muito bom. Aí eu tenho a questão do exudato. O que tem no exudato? Presença de proteína. Proteína. Se eu fizer a densidade desse líquido, vai ser maior que quanto? 1020. Maior que 2020. Maior que 1020. Zusa, Gramas por ml. Pode falar. uma dúvida. É que no líquido transparente não tem a proteína ou ela tem baixo índice? Ela tem abaixo de 1020, ela tem. Mas é bem, tá. pouca proteína. É considerado bem pouco, por isso que ele chega a ser transparente o líquido, assim. Entendi, beleza. Beleza? Beleza. Ok. E aí, galera, quando a gente falou de trombo, o que é o trombo mesmo? O que é o trombo, galera? É o sangue solidificado. Isso, é o sangue solidificado. Depois disso, ele caminha para virar o quê? Uma embolia, né? Um Embolia. êmbolo, né? Ele vira um êmbolo. Pode obstruir parcial ou total. Quando acontece obstrução total, eu tenho o quê? Uma Isquemia. isquemia. Ok. Numa isquemia total, que não chega mais o sangue, eu posso ter o quê? Um infarto. Um infarto. Infarto. O que seria o infarto? É a necrose tecidual. Necrose tecidual por coagulação. Necrose tecidual nesse órgão, né? Porque daí não chega mais o suprimento sanguíneo nessa região. É morte específica. Beleza? Aí, galera, hoje a gente falou de pressão hidrostática, que é aquela pressão, então, que é do sangue saindo para o vaso, certo? E a pressão oncótica, que é aquela definida com a atração da água pelas proteínas, certo? A principal proteína do sangue que eu falei, qual que é? Albumina. Albumina. Beleza, muito bom. Então, aqui vai ter as causas, né, os principais fatores, que é o aumento da pressão, alteração da pressão oncótica, que vai ser, então, a diminuição da pressão oncótica do vaso e aumento da pressão extravascular. Ocorre a obstrução, então, da drenagem linfática. Tudo isso aí levando ao edema, que o edema é o líquido. Como eu falei aqui, eu coloquei uma fotinho de uma ascite. Isso é uma ascite, isso é um edema. É um edema na cavidade peritoneal. Lembram lá que o edema ele pode ser no espaço intersticial ou numa cavidade? A cavidade, então, a cavidade pode ser dentro do coração ali, lateral ao coração, que é o pericárdio, pode ser em volta do pulmão, que é a pleura, ou no peritônio, levando a ascite. Então, aqui, galera, tá cheio de líquido, que o edema é líquido, ok? Certo? E aqui seria com as situações de edema, então, generalizados. Eu também posso ter o edema generalizado na insuficiência cardíaca. Eu expliquei para vocês que eu tenho insuficiência cardíaca congestiva esquerda e direita. Na esquerda é o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e veias pulmonares. E aí levando ao edema pulmonar. Na insuficiência cardíaca congestiva direita,
é o átrio direito e ventrículo direito e veias cavas participando do processo. Na veia cava, então, ela não consegue, então, bombear corretamente e o sangue volta. Eu posso ter um refluxo sanguíneo ali, e aí eu posso ter um edema também por insuficiência cardíaca. Então, eu posso atender um animal com esse aumento de volume abdominal e ter lesão no coração. Então, isso é importante. Essa barriga de água aqui, geralmente vocês pensam só em quê? Verminose. Não é apenas verminose que leva a esse aumento de volume aqui. Eu posso ter alterações, então, na verminose mesmo, que daí vai ser causas de hipoproteinemia, então diminui a proteína e eu não tenho aquela ligação ali correta. Então, acaba ocorrendo o extravasamento do líquido. A cardíaca também eu posso ter esse aumento de volume, certo? Aqui no caso eu falei, ó, o quadro de hipoalbuminemia, eu também posso ter a ascite, certo? Outras causas também são patologias no fígado, como a cirrose, que levam à diminuição da síntese de proteínas, em especial a albumina, que é a principal, e levam a um quadro de hipoalbuminemia, levando a um quadro de edema lá na cavidade peritoneal. Aqui é uma situação de uma cirrose hepática, né? Só mostrando, então, que daí esse fígado não consegue fazer a síntese correta da albumina, não. E aí ocorre a ascite nesses casos também de cirrose. Entenderam? Eu vou ter uma situação levando ao edema, que é a cirrose hepática, que vai levar a ascite aqui. E aqui eu tenho a coleta desse líquido. Tá super certo essa foto, sem luva, sem nada, mas é só para elucidar essa imagem aqui. Alguém tinha perguntado de drenar o líquido. Quando acontece situações dessa aqui, que o animal chega nessa situação, o ideal é que se drene, tá? Tem que drenar, tem que fazer a drenagem. Então, como que acontece? A gente entra aqui e faz uma abdominocentese. Abdominocentese. O que é isso? É perfurar aqui a região do peritônio com catéter. Obviamente, que não é entrar lá com o mandril, com a parte da agulha. Vocês não vão entrar com a agulha dentro da cavidade abdominal. É só uma porção da agulha que entra, e aí entra o resto do catéter. Então, não tem perigo de perfurar nada, só tem que saber fazer, né? Aí, aqui, galera, eu tenho a saída desse líquido. Esse líquido, vocês consideram transparente ou turvo? Pelo jeito é transparente, né? Transparente. Parece mais transparente, né? O turvo, ele vai lembrar um leite condensado com morango, sabe? Fica bem grosso, assim. Então é diferente. Aqui ele está transparente. Então aqui provavelmente recebe o nome de transudato. Transudato. Muito bom. Se eu fizer uma densidade desse líquido aqui, quanto de proteína? Qual o máximo de proteína? 1020 gramas. 1020 gramas por litro. Muito bom. Espera aí. Coronavírus. Esse líquido é a corona. Se esse líquido fosse turvo, ele receberia o nome de? Exudato. Exudato. Ok. Beleza. Aí agora eu vou só introduzir mais um assunto para vocês, que eu tenho uma situação eu tenho a situação do transudato modificado. O que seria o transudato modificado? É quando ele é transparente, mas ele é vermelho. Certo? E esse transudato modificado é que ele vai vir da região do coração, da insuficiência cardíaca.
Então, quando você drena um animal com insuficiência cardíaca e ele vem vermelho, isso aqui é um transudato modificado. Também não vai ter proteína, vai ser a mesma coisa, só vai ser um transudato modificado. Beleza? Beleza. Entenderam? Muito bom. Então, aqui fala sobre a densidade, 1.020 gramas por ml, né? Eu falei por ml? Eu falei, né? Falou. Então tá. Fiquei com medo agora de ter falado errado. Então, ele é basicamente líquido sem conteúdo, é bem pouco, né? Porque aqui é a quantidade de proteína, ele é menor que 1.020. E já no exudato, ele é turvo e indica processo inflamatório, com densidade maior que 1.020 gramas por ml. Aqui só mostra, né, que seria um transudato, né? Então, que é só o extravasamento do líquido. E o exudato já sai a proteína junto também. Aqui é uma foto de uma hemoncose, mostrando, então, um edema submandibular, que é causado por uma enfermidade parasitária em ruminantes domésticos. Então, pode ocorrer em ovinos, caprinos e até mesmo bovinos, mas é mais comum na literatura a gente encontrar em ovinos. Zusa, Oi. sobre essa questão, eu tive um caso aqui que ela teve na paleta um edema bem grande, sabe? 2 vezes a gente furou e saiu ele turvo, né? Uhum. Aí no fim o animal decaiu muito e eu acabei abatendo. Seria o mesmo caso dele? Há pelo menos uma possibilidade ou não? Você chegou a abrir um nódulo desse para ver o que tinha, se era pus? Não, não chegava a ser nódulo, chegava a ficar uma bolsa grande assim, e saía tipo o leite condensado com leite. Sim. Beleza, então saíam com leite condensado, né? Beleza. Então, tinha um pouco de sangue também. Nesse caso, provavelmente seja uma linfadenite, que dá muito em ovino também. Aí é causado por um Streptococcus, bactéria. Beleza? Linfadenite caseosa, pode ser, tinha que ver, né? Mas geralmente. Não, mas eu bati ela faz tempo. Mas geralmente esses nódulos em ovinos e caprinos, geralmente é linfadenite. É aquela tipo uma tuberculose, meu irmão falou, né? É isso? Seria. Parecido. Entendi. Beleza? Então, Obrigada. aqui seria uma hemoncose, que daí aqui forma esse edema na região submandibular. Outros sintomas, né, sinais clínicos, seriam anemia, desidratação e esse edema, né, na região submandibular. Em relação, quando a gente falou de hiperemia, lembra que eu falei de hiperemia de mucosa e tal? Então, aqui é um exemplo, tal, de uma hiperemia de mucosa conjuntival, que geralmente está relacionado, então, com o aumento do fluxo arteriolar ali nessa região. Quando ele é fisiológico, é por causa de alguma necessidade fisiológica do corpo, por exemplo, no exercício. E na patológico, geralmente está relacionado com o processo inflamatório, certo? Ô, Zusa, essa hiperemia aí é comum em cachorros da raça Lhasa Apso? Então, mas daí tem que ver se é o pelo, né, que está machucando, porque é uma resposta do organismo, né? É um processo, pode ser por um processo inflamatório. Tem uma cachorrinha dessa raça. E às vezes aparece e depois ela some. Aí fica um tempinho sem e depois aparece de novo. Fica bem vermelho? Bem vermelho. Então, mas tem que ver assim. Pode ser por N fatores, né? Pode ser até a alergia do shampoo que está usando. Pode ser até na hora do secador. Tem vários fatores, né? Teria que investigar, mas pode ser patológico. É um processo inflamatório. Não é normal ser vermelho, né? Ah, tá. Entendi. Beleza? Mas tenta relacionar quando ela aparece vermelha, se teve alguma coisa que mudou na casa, produto químico, alguma coisa assim.
Depois eu tirei uma foto, depois eu vou mandar. Beleza, tranquilo. Então aqui só continua falando das hiperemias, aqui fala das insuficiências cardíacas congestivas, que a gente falou. Falamos do débito cardíaco, né, que diminui o débito cardíaco. Quando a gente tem insuficiência cardíaca esquerda, eu vou ter a congestão pulmonar levando a um edema pulmonar, não se esqueçam. Não confundam, galera. Caiu no ENAD uma vez isso. Uma pegadinha assim, falando de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, levando a ascite. Não é. A esquerda é edema pulmonar. Beleza? Certo? A direita que vai ser a ascite. E aumento dos órgãos. Que é a megalia, ó, hepatomegalia e esplenomegalia. Pode acontecer na insuficiência cardíaca direita. Então, aqui é só mostrando uma fotinha do fígado normal e o fígado com hepatomegalia. Então, ele aumenta o tamanho do fígado. Certo? De hemostasia eu não falei. Hemostasia, então, faltou. Faltou. Hemostasia, galera, é o quê? É uma resposta do organismo frente a uma situação de sangramento. Então, quando a gente tem lá a situação de hemorragia, a primeira situação que eu vou ter no corpo ali para tentar reverter é a hemostasia, certo? Isso acontece por quem? Pelas plaquetas. Então, as plaquetas chegam ali nessa região e formam um agregado plaquetário. Então, uma agregação plaquetária para que evite que saia mais sangue, certo? Então, chama hemostasia. Quem faz hemostasia são as plaquetas que formam a agregação plaquetária e ali, quando elas fazem isso, jogam fibrina, redes de fibrina, para tentar tampar aquele buraco ali, entendeu? Então, o nosso próprio organismo, ele tenta segurar uma hemorragia. Só que é óbvio, se for uma hemorragia extensa, não vai acontecer. Mas se você cortar, sei lá, o tampão do dedo aí, fazendo um experimento na cozinha, provavelmente o seu próprio organismo vai parar esse sangramento, ele vai fazer hemostasia. E essa hemostasia acontece através do quê? Das plaquetas, que fazem a agregação plaquetária, depois essas plaquetas jogam uma rede de fibrinas ali e param o sangramento, certo? Então, por isso que o animal, se ele já tem uma deficiência em plaqueta, ele vai ter uma dificuldade de cicatrização, certo? Aqui é só mostrando, então, que eu vou ter o sangramento, aí vem as plaquetas e forma uma agregação plaquetária, que forma um tampão plaquetário, e aí já acontece a rede de fibrinas depois por cima para evitar o sangramento. Dúvidas? Beleza. De boa, prof. Ok, então aqui é só mostrando, então, que eu vou ter a lesão, né? Vai ter o sangramento, daí a primeira coisa que chega são as plaquetas, que vão jogar a fibrina e vão formar o coágulo para tentar evitar o sangramento, diminuir pelo menos. Ok, hemorragia por Rex lá, tal. Quero ver as fotinhas. Então aqui a gente está falando de trombo, isso, dos trombos, né, que são desprendidos, então. Na verdade, ele ainda está na forma de trombo, ele fica preso ali, quando ele se solta, é uma embolia. Então, aqui é só um exemplo, o que seria um trombo? Seria como se fosse um coágulo, só que o coágulo é depois de morto, beleza? Então, um animal vivo seria um trombo. Ok, já falamos. Falamos da CID, falamos das causas de CID, falamos do infarto. Aí vamos continuar aqui, ó. Então, a isquemia, que é aquela questão da diminuição do fluxo sanguíneo, a ausência intensa e prolongada provoca o infarto. Beleza, até aí tudo bem. Que consiste em uma área delimitada de necrose tecidual por coagulação.
Esse infarto ele pode ser classificado em branco ou vermelho. Vamos lá. Então, anota aí. O infarto ele pode ter maneiras. Eu vou ter um infarto branco ou um infarto vermelho. Então, infarto branco, galera, ou anêmico, ocorre em órgãos com circulação terminal. Aquela que chega a circulação e morre ali. Por exemplo, o baço. O baço chega o sangue lá no baço e ele não tem mais para onde ele sair, jogar para outros lugares, entendeu? Então, a gente fala que é uma circulação terminal. E aí tem o baço, coração, o rim. E aí esse órgão vai se apresentar pálido e esbranquiçado no infarto. Então, infarto branco é isso, que o órgão se apresenta pálido ou esbranquiçado. Aqui é uma situação de um baço, certo? Um baço cortado, onde eu vou apresentar essa área de necrose aqui, de morte tecidual, que se apresenta na forma branca. Beleza? Infarto branco. Certo? Já o infarto vermelho ele é denominado pela característica vermelha provocada pela hemorragia que acompanha a necrose, por causa da vascularização colateral. Então, tem várias outras vascularizações ali nessa região. Os vasos colaterais irrigam a região necrótica por isquemia e causam hemorragia no local. Então, assim, eu tenho a situação da isquemia, mas mesmo assim, às vezes pode chegar vaso de vascularização de outro lugar. Mas mesmo assim, aquela área causou a necrose, eu tenho a necrose ali. Então, em situações de torção ou obstrução do intestino, no caso de herniações, são exemplos de infarto vermelho. Então, isso aqui acontece, por exemplo, quando eu tenho uma deiscência de pontos numa cirurgia. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia, abri um ponto, aí saiu os intestinos para fora. Aquele intestino que ficou para fora, vai ocorrer uma necrose ali, só que ela vai ser do tipo vermelha, vai ser um infarto vermelho. Beleza? Meio confuso, né? Mas é só para nomear que eu vou ter infarto branco e infarto vermelho. Infarto vermelho é aquele que tem um suprimento colateral. Pode falar. O efeito dos dois é o mesmo? É a morte, né? A morte tecidual. Ali eu vou ter a morte de ambos, né? A necrose vai ter em ambos. O que vai mudar é só a característica macroscópica, né? Tá. Uma outra questão que eu queria levantar, por exemplo, a gente sabe que quando é no coração a coisa é bem mais séria, né? Mas quando acontece nos outros órgãos, ela tem a mesma gravidade ou o órgão vai perdendo eficiência? Depende. Por exemplo, no baço, se for só numa região do baço, beleza. Agora, se for numa... Então, por exemplo, a mesma coisa no rim. Se eu tiver só em uma porção do rim, não tem tanto problema. Certo? Entendi. Valeu. Vai depender da quantidade de necrose que eu tenho nesse órgão. Tá. Sempre vai depender da extensão, né? Isso, sempre vai depender da extensão, isso. Beleza? Porque às vezes, por exemplo, igual no baço, que ele tem várias vascularizações chegando no baço, só que é só uma fonte. Se foi só um raminho desse aqui que teve isquemia, o resto não vai ser comprometido, entendeu? Sim. Beleza. Ok. Beleza. Só que o que acontece é que na necrose, depois eu posso ter uma infecção, né? Então, é esse processo infeccioso depois que pode ser o problema. Ah, tá. Então, por exemplo, se não for um infarto tão agudo, que chega a provocar uma morte imediata, a pessoa pode ter uma outra resposta por causa da infecção. Isso, pode. Isso aí. Muito bom. Aqui é o caso do infarto vermelho, que é onde ocorreu, então, torção intestinal, ó, tá bem vermelho isso aqui, e é uma necrose, tá? E é um infarto. Ok, galera, quase finalizamos, vamos agora para o choque. É outra coisa agora, só que está relacionado com a nossa aula ainda.
sobre choque. O termo choque, então, ele se refere à falência da microcirculação e à diminuição da perfusão sanguínea dos órgãos. Então, aqui ocorre uma falência da microcirculação e diminuição da perfusão sanguínea dos órgãos e tecidos de uma forma generalizada. Certo? Então, aqui não é só na região, tipo, é generalizado. É uma diminuição na microcirculação e hipoperfusão, a diminuição da perfusão sanguínea. Isso é um choque. A gente vai ter várias formas de choque. Eu vou ter o choque cardiogênico, que o coração se torna, então, incapaz de bombear o sangue para os órgãos e tecidos. E as causas aqui, sim, vão ser o infarto do miocárdio. Então, aqui, quando eu tenho um infarto do miocárdio, eu vou ter um choque. Ele não vai conseguir bombear o sangue para os outros órgãos. Eu posso ter o tamponamento cardíaco, que é a presença de sangue no pericárdio. Então, às vezes, ocorre um refluxo sanguíneo e eu tenho sangue dentro do pericárdio. Então, obviamente, que o sangue ali também vai dificultar o bombeamento do sangue. E até mesmo arritmias cardíacas podem levar ao choque cardiogênico. Beleza? Então, geralmente, o choque cardiogênico é BO. O choque hipovolêmico, que esse aqui é o que a gente mais atende na veterinária, para quem for clinicar aí, é o choque hipovolêmico. Que ocorre o quê? Redução excessiva do volume de líquido circulante. Aqui vai ser causa de hemorragia, desidratação e diarreia. Então, na veterinária, pessoal de pequenos, vai chegar aquele totó lá, o Bob, que tá tendo diarreia faz 8 dias. E o cara agora que foi levar para você. E ele vai chegar assim, gelado, em coma praticamente. E essa é uma situação de choque hipovolêmico. Beleza? Porque não tem volume mais de líquido circulante. Ele teve uma desidratação tão grave em função daquela diarreia que ele chegou em choque já para vocês. Esse é o mais comum. Esse, todo mundo que for trabalhar com pequenos vai pegar um desses. Certo? Então, choque hipovolêmico, aquele de redução excessiva de volume de líquido, e as causas incluem hemorragia, desidratação e diarreia. Já o choque séptico, ele é causado principalmente por infecções bactérias gram-negativas. Por quê? Lembram lá da bacteriologia, da micro, que as bactérias gram-negativas produzem endotoxinas. Essas endotoxinas se aderem às células de defesa, que são os leucócitos, e provocam a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que liberam a tal das proteases. E essas proteases levam à lesão do endotélio e podem desencadear também a coagulação intravascular disseminada, que é a CID. Então, lembra lá que eu falei que a CID pode ser causada por bactérias gram-negativas? Justamente por isso, pela questão das endotoxinas, aderem aos leucócitos, levando essa síndrome dessa resposta inflamatória. Certo? Choque septicêmico, então aquela situação que tem um monte de bactéria na corrente sanguínea, é um choque septicêmico. O choque anafilático, acho que a galera conhece isso aí também, que é causado pela reação de hipersensibilidade do tipo 1, que é aquela de alergias, abelhas, enfim, pela interação de reação antígeno-anticorpo com a liberação de substâncias como a histamina, que provoca reações sistêmicas, como a vermelhidão da pele, que é o eritema, né? A gente viu hoje, a coceira, que é o prurido, ao edema e redução da pressão arterial, levando a uma hipotensão. Então, geralmente, no choque anafilático, dependendo do tempo, o animal chega com hipotensão para você já. A pressão dele já está baixa. Certo? E por último, para a alegria de vocês, o choque neurogênico, que vai ser a disfunção do sistema nervoso,
que provoca, então, a redução da atividade neurogênica nos vasos sanguíneos, levando à hipotensão, certo? Disfunção do sistema nervoso, que provoca a redução da atividade neurogênica nos vasos sanguíneos, levando também Achei a que ia perder o diminuição... ônibus hoje. Ah, isso que eu ia falar. Falei, o galera não vai reclamar do ônibus hoje. Galera, esse choque neurogênico, eu tenho um choque famoso também, que é o choque neurogênico geralmente por dor. Às vezes vocês vão atender animais atropelados, que vocês vão fazer um X e tal, e o animal não tem hemorragia e ele morre. Aí o cliente fica, ué, mas o que aconteceu? Você não tinha hemorragia. Ele vai morrer por causa do choque neurogênico, por dor. O animal fica tão assim, às vezes demorou muito o atendimento, pelo grau de dor dele, ele pode levar a atenção a diminuir a pressão desse animal e ele morre, tá? Isso é bem comum. Tanto é que daí você faz necrópsia, você abre o animal não tem nem hemorragia. Morreu por dor. Certo? Tem mais algum outro tipo de caso, professor? Porque já que é uma disfunção, no caso é uma disfunção do sistema nervoso. Alguma outra coisa além dessa questão da dor que pode provocar isso? Bom, agora não me recordo de mais alguma coisa, mas seria a redução da atividade neurogênica, né? Então, pode ser neoplasia, alguma neoplasia ali que também está evitando que o vaso sanguíneo chegue, né? Ali na região do cérebro também, pode ser. Entendi, beleza. Mas agora não lembro. Apertei sem abraçar. E aí, galera? Dúvidas? Ó, deu 29 pessoas, ó. Deixa eu printar aqui para saber quem vem na aula hoje. Galera, então agora que vocês têm que fazer... 32. Agora vocês têm que... Tinha 32? A galera abandonou? Aqui caiu também. Ah, 3 entendi. vezes. Agora, galera, eu preciso que vocês façam o quê? Preciso aí que vocês façam a pós-aula dessa unidade, né? Então, faz amanhã, depois já, quando vocês tiverem um tempinho. Aproveitar que tá recente aí na cabeça de vocês. Eu comecei a gravar a aula do meio para o final já, então faltou algumas coisas aí, mas galera que anotou, dúvida aí? Agora é a hora, galera. Pergunta aí. Tá tranquilo. Foi de boa? Entenderam a aula assim? Eu falei no começo da aula, mas depois entraram as pessoas. Infelizmente, galera, nesse prazo agora vai ser assim até normalizar. Mas quando voltar as provas, você ajuda nós na escola. Ah, qual? Galera, em relação às provas, que a turma do Matutino já perguntou, né? Porque a prova que é o BO, né? As provas, galera, elas vão ser baseadas nas questões, né? Mas, obviamente, que a gente vai colocar alguma outra coisa aí, né? Vai ensinar, professor, só dá as questões só, fica mais fácil, tudo X. Só que tá tudo muito incerto ainda, porque o ideal foi falado que a gente ia voltar dia 13, né? Só que a gente não sabe se vai voltar dia 13 mesmo, tá? Mas vamos ver. Conto com a oração de vocês aí também para baixar esse coronavírus aí. Amanhã eu já vou pro rancho, professor. Eu só vou voltar segunda-feira, ficar isolado. Tá bom, ué. Nada de churrasquinho. Não, só com a família. Tem 2 velhas na família, tem que ficar cuidando dela. Vixe, Maria. Desliga o microfone. Mas aí, galera, mas tudo bem? Deu para entender? Deu para ouvir? Essa aula tá na unidade 2 ou na 3? Na 3 já. É a 3.1. Entenderam? Um abraço, fico com Deus e vou jantar. Beleza. Então, beleza, galera. Acabou, então. No livro Falou, aí, professor, embaixo, com Deus. essas fotos aí dos slides. Eu vou aí que meus cachorros tá uma onça aqui. Falou, Vi. Alô, professor, também estou indo. Falou. Até mais. Posta lá, galera. Que viram Perdeu o busão. Postei no WhatsApp. Ó, já tá no Insta lá, marquei você. Posta no Insta.
Aí. Alô, boa noite, todo mundo. Não, acho que sai. professor. Falou, galera. Esse Aí, homem Juliano. feio, danado. Luiz, hein, Juliano? Sair daqui. Para onde é que você vai na chácara? Onde é o CIE? Onde é a fazenda? Aqui, ele vai achar que você tá dormindo. Aonde que é? Que? Falou, Robinho. Deu certo, hein, Robinho? Putz. Deu certo, graças a Deus. Abraço. Acho que o Tchau. microfone do Juliano tá mudo. Fala aí. Cadê? Ô, Juliano, aperta aí. Aí, apareceu agora. Homem feio, bebo. Olha. Igual o homem do Rio, só pescando. Falou pra vocês. Abraço, tchau, Tá tchau. bom, hein? Cuida aí. Falou, tchau. Beleza, Vi. Falou, galera. Gravação.